Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando desta feita a revista de adulto da editora Betel, que traz por tema nesse primeiro trimestre Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. E a lição de hoje, meus irmãos, é a lição de número 3, que tem por título A Bíblia Sagrada como Manual da Família. O texto áureo está registrado em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A verdade aplicada diz ainda que a Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Os objetivos da lição de hoje são 3, e o primeiro deles é expor os conselhos da Bíblia para o marido e mulher. Segundo, destacar que a Bíblia possui preceitos para pais e filhos. E, em terceiro lugar, mostrar que a Bíblia traz ensinamentos para a família. O texto de referência está registrado em Efésios capítulo 5, verso 22, versículo 33, depois Colossenses 3, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. Diz o versículo 22 de Efésios 5, Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Versículo 33, Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Colossenses 3 vem dizendo, verso 19, Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. O verso 20 diz, Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E o verso 21 diz ainda, Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nosso motivo de oração hoje é para que a Bíblia Sagrada seja lida e aplicada na vida da sua família. É exatamente isso. Que possamos fazer uso da Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a carta magna, é o manual, é o mapa do viajor, é o cajado. Então nós precisamos estar sempre em contato com a palavra de Deus, fazendo aquela leitura sistemática diariamente, porque é por intermédio da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que nós vamos aprender a viver em meio ao mundo corrompido. Bendito seja o nome do Senhor. A introdução vem dizendo, o destaque da presente lição é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. Então nós temos aqui o primeiro tópico mostrando o manual, como o manual orienta marido e mulher. Então veja, irmãos, que a nossa carta magna, a Bíblia Sagrada, é onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Todos que querem preservar o seu equipamento deverão ler e seguir o manual de instrução sob pena de danificar o seu produto. Assim, o povo de Deus deve também, em relação à família, ter consciência e buscar na palavra de Deus princípios a serem aplicados na vivência diária em família. Esse ponto aqui eu acho ele muito importante e nós precisamos entender uma coisa, que todas as vezes que nós compramos um equipamento, geralmente ele vem com manual, né? Sempre vem com manual. E se você liga o equipamento sem olhar o manual, a menos que você já conheça o equipamento, já tenha tido contato com ele, já tenha tido um outro antes, mas do contrário, irmãos, geralmente você precisa ler o manual para ver como é que é o funcionamento, com as funções que ele possui, etc. Então, o manual ele serve exatamente para isso. E esse manual ele é a ferramenta que vai impedir muitas vezes de você dar um comando errado e acabar muitas vezes danificando aquele equipamento.
e muitas vezes levando você até perder a garantia porque você usou ele incorretamente. Então veja que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é para a família um manual. Então tudo que nós precisamos saber acerca de como a família precisa andar e ser, está registrado no manual, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então é muito importante que nós nos dediquemos à leitura bíblica. O cristão, ele não pode ser como diz um velho provérbio, ou um velho adágio popular, que nós não podemos ser como o papagaio, que aprende ouvindo o que os outros estão falando. É preciso sermos crentes bereanos. Os bereanos, conforme eles iam ouvindo aquilo que estava sendo pregado, eles iam examinando nas Escrituras para ver se aquilo que estava sendo dito tinha coerência com o que estava escrito. E essa deve ser a prática de todo cristão. Então, a palavra de Deus é para nós de fundamental importância, porque sem a palavra de Deus nós vamos começar a ouvir coisas e aprender coisas que não têm nada a ver com as Escrituras. E é por conta disso que muitos cristãos hoje estão vivendo uma vida toda desregrada, vivendo uma vida fora de contexto, porque estão aprendendo como papagaio, estão absorvendo aquilo apenas que ouve, mas eles não estão examinando as Escrituras. E o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é preciso que eu, você, nós venhamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela contém todos os ensinos que eu e você precisamos para termos uma vida abençoada na presença de Deus. Veja o primeiro ponto, que a palavra de Deus ela tem um ensino para os maridos. E aqui diz o comentarista: cada marido deve amar a sua mulher e não tratá-la asperamente, conforme registra Colossenses capítulo 3, verso 19. Uma coisa áspera é a que não houve polimento. A grosseria é o câncer que devora o amor. Nenhum casamento subsiste à grosseria o tempo todo. Cada marido deve amar a sua mulher como ama o seu próprio corpo. Efésios capítulo 5, 28 e 33. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém maltrata ou odeia a si próprio. O que eu não quero para mim, não posso querer para o meu cônjuge. Cada marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela de forma sacrificial, conforme registra Efésios capítulo 5 e 25. Portanto, há um pedido de Pedro aos maridos: viver com a esposa com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, 1 Pedro capítulo 3 e verso 7. Isto é, no sentido de serem mais sensíveis. Aqui não está desprezando a mulher, mas colocando em destaque para que seja bem tratada. O vaso mais frágil se refere especialmente ao físico e normalmente ao estado emocional e psicológico, mas não tem nada a ver com a moral, ética ou intelectualidade. Então veja que quando a palavra de Deus nos orienta que o marido deve amar a sua mulher, e aí vem o exemplo de Jesus, que ele amou a igreja e se entregou por ela, aqui abrange vários pontos de vista, e um deles é a proteção, é o carinho, é a provisão, é tudo que envolve, o cuidado, porque como ao me casar eu me tornei uma só carne com minha esposa, e você que é casado da mesma forma, então eu jamais vou fazer algo para maltratar o meu corpo, para danificar o meu corpo. Então por que eu vou maltratar e danificar a minha esposa se ela é parte de mim? Então eu tenho que amá-la assim como eu me amo. Eu me quero bem. E se eu me quero bem, eu vou querer bem a minha esposa, pois ela faz parte de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Procurar tratar com carinho. É lógico que há muitas vezes, as pessoas se irritam, ela se irrita, às vezes o marido se irrita e às vezes fala uma palavra que não deveria falar naquele momento, mas não pode ser uma constância. Um marido que maltrata a mulher 24 horas por dia, esse casamento, esse amor não vai subsistir. Embora que Paulo diz que o amor é paciente, é sofredor, sabe esperar, mas tudo tem limite, irmão. Então, você precisa começar a tratar a sua esposa com mais carinho, com mais respeito, com mais dignidade, com mais honra, porque é isso que o Senhor espera de cada esposo.
Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que é ruim, que você não quer para você, você não vai desejar isso para sua esposa. Então, cada marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto tem ensino também para as mulheres. O que está dizendo a palavra de Deus às irmãs? A mulher deve ser submissa ao seu marido, como ao Senhor. Efésios capítulo 5, 22 e Colossenses capítulo 3, 18. Quem está com a responsabilidade da missão é o marido, princípio de autoridade, de liderança, mas a mulher é ajudadora, administradora do lar, educadora dos filhos. A mulher deve respeitar o seu marido, pois ele foi colocado como líder do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, 23. Respeitar o marido pelo que ele é, pelo que ele representa, provedor, protetor, sacerdote, esposo, pais dos filhos, tendo em alta consideração. A mulher sábia faz da sua casa um lugar de paz, de alegria, cheia de amor, mas a imprudente descuida e vira uma guerra, joga mais álcool na fogueira, conforme Provérbios 14, verso 1. Que a mulher sábia edifica sua casa, mas a louca ou a tola destrói com as próprias mãos. Então, a questão da submissão aqui não é que a mulher tem que se tornar um capacho debaixo dos pés do marido, mas ela reconhecer a sua posição dentro do lar. A esposa é aquela mulher que vai cuidar do lar, que vai cuidar da educação dos filhos, que vai procurar organizar todas as coisas, manter a casa em ordem, enquanto o marido sai para trabalhar, para dar o duro em busca do pão, da provisão que é necessário para o sustento da família. A mulher está em casa cuidando dos filhos, ensinando os filhos, educando os filhos, porque, presta atenção, irmãos, a escola ensina a escrever e a ler, mas a educação, ela vem de casa. O pai ou os pais, e principalmente a mãe, que é a pessoa que tem mais contato com os filhos, é a responsável pela educação dos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não espere que a escola vai educar os seus filhos, porque isso não vai acontecer. Lá ele vai aprender a tirar conta, fazer conta, aprender a escrever, aprender a ler, e vai aprender muita coisa errada lá também, né? Porque as más companhias estão lá. Mas se o teu lar é um lar estruturado e você, mãe, tem cuidado com seus filhos, orienta os seus filhos, ensina os seus filhos, eles vão absorver aquilo que interessa. Aquilo que não interessa, eles vão deixar de lado. Bendito seja o nome do Senhor. E reconhecendo sempre, né, o marido como a pessoa, o líder, a cabeça, o responsável por todas as coisas que acontecem, assim como Paulo dá o exemplo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele governa a igreja. O marido governa o lar, mas a esposa é a adjutora, é a administradora. Ela também tem a sua tarefa, ela tem também a sua responsabilidade dentro do âmbito familiar. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz ainda que a mulher virtuosa enche o coração do seu marido de alegria e ele confia nela. Ela lhe faz o bem e não o mal, ao longo da vida conjugal, ou seja, todos os dias. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Cuida com zelo da sua casa, dos seus filhos, do seu marido e com muita propriedade, conforme está registrado em Provérbios 31, versículo de número 27 a 29. Ao ponto dos filhos a chamarem de bem-aventurada e o seu marido a louvar, dizendo que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas ela a todas é superior. Não se veste de forma indecente. Ela é leal e honesta ao seu marido. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui a gente poderia traçar aqui um panorama dentro desse contexto que acabamos de ver. Essa é uma mulher decente, uma mulher honesta, uma mulher que se veste bem, é uma mulher que não anda por aí se amostrando, né? Mas ela se preserva para o seu marido, né? Hoje é complicado, irmãos, é complicado, né? Em muitos lugares por aí, né? As mulheres, às vezes, junto até com o marido, se
produzem e sai por aí como se fosse uma verdadeira árvore de Natal, né? Mostrando tudo que tem direito e mais um bocadinho. E às vezes o marido fica de boca aberta o tempo todo e sei lá se ele perdeu a autoridade ou o que aconteceu. E não dá para entender, irmãos, mas essa é a verdade. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos, como pais, ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, enfim, e que eles possam ver em nós, né, honestidade em todas as maneiras de vivermos, né? Não somente no traje, mas também honestidade na maneira de agir, de tratar com as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um ensino aqui para o casal também, no ponto 3. O marido deverá pagar à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte, a mulher pagar ao marido, suprindo as necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que é legítimo perante a Bíblia, conforme 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. Irmãos, isso aqui é um assunto que pega muito no calcanhar de Aquiles. E hoje, infelizmente, existe aí uma ideologia diabólica e muitas irmãs têm aderido a esse movimento do cão, porque de Deus nunca foi e jamais será, né? Elas, muitas vezes, me desculpe a expressão, colocam um cadeado e jogam a chave fora. E o irmão fica padecendo lá. E a Bíblia diz, está registrado na palavra de Deus, que a mulher não tem poder mais sobre o seu corpo a partir do momento que casa, como o marido também não tem. E se houver uma separação de corpos, tem que ser por um período curto para poder se dedicar à oração, ao jejum, à consagração, mas logo deve voltar novamente à vida conjugal para que o inimigo não venha tomar ocasião e fazer um estrago terrível. Mas muitas das vezes a mulher tem sonegado aquilo que é de direito, conforme as escrituras preceitua. E às vezes eu faço a pergunta, por que casou então? Se a irmã queria ser caça, não queria ter relacionamento sexual, por que casou? Né? Ah, eu não gosto. Então procura a medicina, irmãos. A medicina está aí. Existe algum remédio em algum canto desse planeta que vai te ajudar. Ah, não tenho mais vontade. Irmão, precisa fazer um tratamento para ver o que está acontecendo. Agora, você está jogando o teu marido nas unhas do inimigo. Amanhã depois ele não aguenta e cai numa contradição dessa aí, você vai querer separar dele, vai xingá-lo, vai dizer que ele não presta, que ele não vale nada, que ele é um canalha, que ele é um adulto, que ele é isso, aquilo outro. E esquece que você foi o pivô, um instrumento de Satanás para jogar ele fora da graça de Deus. Então vigia na terra, porque o que é Bíblia, o que é certo é certo. E se você está tendo alguma dificuldade, procura ajuda médica. Deus vai te dar saída e você vai continuar sendo a esposa fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Isso também se aplica ao homem, né? Muitas vezes o homem começa a rejeitar também a esposa, por alguma razão ou outra. Vigia na terra, varão. Deus está de olho em você. E aquilo que se assemeia, aquilo que se planta, se colhe. Bendito seja o nome do Senhor. Diz aqui o texto ainda que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem o marido. Um pertence um ao outro, e nenhum tem direito de rejeitar um ao outro. 1 Coríntios 7, verso 4. Não se pode defraudar, privar um ao outro, senão por consentimento mútuo, mas depois deverão ajuntar-se rapidamente para que Satanás não tente por causa da incontinência, desejos exagerados, falta de controle. 1 Coríntios 7, verso 5. Cuidado! Em Romanos 12, verso 4, Paulo diz, em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Para o sexo, tem os seus membros específicos. Não avance o sinal para a promiscuidade. Então, é preciso vigiar na terra e não dar legalidade ao inimigo para que mais tarde você não venha sofrer as consequências desse ato impensado. No tópico de número 2, nós temos aqui o manual de orientação para pais e filhos. A Bíblia está recheada de instruções de como os pais devem criar e educar os seus filhos na administração do Senhor e também de como os filhos devem se comportar perante os seus pais, respeitando-os, honrando-os e aceitando a disciplina que os farão cidadãos fortes e sadios na sociedade. Então, o primeiro tópico aqui é o ensino para os pais. Ser amigo dos filhos é muito bom, é legal, é saudável, mas lembre-se
que antes de serem amigos, são pais, e o papel dos pais é criar, educar, proteger, prover e disciplinar. Quem trata os filhos só como amigos, anula e ofusca a responsabilidade de pais. A Bíblia diz para ensinar a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22:6. Não adianta falar o que não pratica. Que fruto terá se fala para o filho não xingar e xinga? Se fala para o filho não mentir e mente? Se fala para o filho ser honesto e é desonesto? Ensinar aos filhos que nesta vida não se pode fazer só o que se quer, nem ter tudo o que se quer, que nem tudo é do nosso jeito e nem tudo satisfaz as nossas expectativas. Não queira que os filhos tenham a sua maturidade, sua experiência, pois são de geração diferente. Nós temos aí uma geração que eu não sei onde vai dar isso, aonde perdeu-se respeito, perdeu-se o temor, se perdeu tudo, né? E os pais são simplesmente fantoches. Os filhos fazem o que quer. É o contrário, em vez do pai mandar o filho, é o filho que manda no pai, né? Então, tá complicado, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, né? Ou melhor, os pais dessa atualidade, dessa era, possa atentar mais para o que a palavra de Deus está orientando, porque é complicado isso, né? Vai chegar um momento, irmãos, que a coisa pode não dar muito certo, porque nós vemos hoje aí as coisas como tem andado, nesse mundo chamado pós-modernidade, né? As crianças muito cedo, né, já se tornando mães, pais e caindo na criminalidade, não tem educação. Hoje os filhos estão distanciados dos pais, todos estão dentro de casa, mas é como se estivesse numa ilha deserta, porque cada um está no celular, está no tablet, está no computador, ninguém se comunica, ninguém ora junto, ninguém faz culto doméstico, enfim. E muitos nem na igreja não participam mais, não vai mais na igreja, porque depois da pandemia muita coisa mudou, então para que ir na igreja? Então está complicadas as coisas, mas que Deus tenha piedade. Um outro ponto aqui, tem um ensino também para os filhos. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos, e os filhos deverão obedecer em tudo a seus pais, pois isto é agradável diante do Senhor. Colossenses 3:20. Obediência é um princípio, e não se quebra princípio. Também é um plantio. Quem não obedece não pode esperar. Obediência. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais no Senhor. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, de 1-3. Honrar é respeitar, dar dignidade, reconhecer pelo que é, considerar pelo que representa. Muitos filhos não sabem por que sofrem, pois se esquecem da lei da semeadura. Chamam os pais de quadrados, obsoletos, xingam, maltratam. Os filhos precisam entender que os pais viveram em outra geração. Cuidado ao amaldiçoar a seu pai e não bendizer a sua mãe. Provérbios capítulo 30, verso 11. A palavra de Deus diz que se você quer prolongar os seus anos de vida na terra, então você deve honrar o teu pai e a tua mãe, porque eles aumentarão teus anos de vida. Então, pessoas que não têm consideração pelo pai, não têm consideração pela mãe, né, não respeitam, muitas vezes não vê a hora de se livrar dos pais, né? Jogam eles muitas vezes no asilo e de lá nunca mais vão ver como está, se já está vivo ainda, se já morreu. Essas pessoas, elas terão um futuro incerto e com certeza pagarão um alto preço. Que Deus tenha piedade desses filhos que agem dessa forma. Muitos filhos abandonam os pais quando estes ficam velhos, colocam seus pais em asilos, lá dos velhinhos, esquecem do trabalho que deram e dos cuidados que tiveram dos pais. Eu não conheço um filho sequer que tenha sido desobediente aos seus pais, que tenha felicidade completa na vida. Muitos filhos não sabem por que sofrem e nada dá certo nas suas vidas, mas basta lembrar de como entraram, tratar os pais e acharás na lei do plantio a resposta. Então é isso que vai acontecer com esses filhos que não têm nenhuma consideração pelos seus pais. A gente só tem um pai na vida e apenas uma mãe. E muito só valoriza o pai e a mãe depois que perdem. E aí é muito tarde. Eu poderia ter feito isso pela minha mãe, poderia ter estado mais com ela, poderia ter amado mais, poderia ter dado mais atenção, poderia. Se eu soubesse, é um santo que nunca rogou por ninguém e nem existe.
Um outro ponto aqui diz: filhos e pais vivendo respeitosamente. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos, olha só. Já falei aqui, pais ausentes e negligentes. Não os acompanham nos seus estudos, não sabem o que eles estão precisando, não os ouvem. Os filhos criados com amor, carinho e atenção geralmente serão bondosos e não se perderão num mundo degradado e depravado. E o amor chama a obediência. Quando um filho é respeitado e tratado diferenciado, normalmente será obediente e honrará os seus pais. Os pais e filhos precisam ter cuidado com as redes sociais. Elas estão distanciando uns dos outros. A família moderna está se transformando em um grupo de estranhos, todos ilhados dentro da sua própria casa. Os pais não dão atenção aos filhos, nem os filhos aos pais. Não conversam mais, não se assentam à mesa para as refeições. Os pais não podem maltratar os seus filhos para que não percam o ânimo e cresçam frustrados. Colossenses 13:21. Os filhos devem obedecer aos seus pais em tudo, pois agrada a eles e a Deus. Colossenses 3:20. Onde há educação, respeito, transparência e opera a verdade entre os pais e filhos, a tendência é viverem unidos e harmonicamente. Primeiramente, os pais deverão ser espelho para os filhos. Os filhos olharão mais a vida dos pais do que escutarão as suas palavras. Não adianta falar e não fazer. Não adianta proibir e não explicar. Não adianta mostrar para os filhos algo que não acontece na prática. Quem não ensina primeiro, a si próprio não obterá êxito ensinando aos outros. Romanos capítulo 2, verso 21. Então, irmãos, o ponto anterior que nós lemos tem falar sobre você proíbe a criança de mentir, mas você vive mentindo. Você fala para ele ser honesto, mas você é desonesto. Então, esse princípio precisa ser mudado na vida de quem quer ter um lar abençoado, um lar estruturado. Você tem que ser o exemplo. A palavra de Deus diz que nós temos que ser o exemplo dos fiéis em tudo. Então, comece em casa. Você, como obreiro na casa do Senhor, a sua igreja começa na sua casa. Você tem uma esposa e filhos, e o exemplo começa ali. É ali que teus filhos observam. E o comentarista deixa isso muito claro aqui, e ele é feliz ao citar isso aqui. Os nossos filhos, eles observam mais do que ouvem, porque não adianta eu falar, e se eu não estou fazendo aquilo que estou exigindo que eles façam. Mas quando eu me coloco à frente e faço, então eles vão seguir o exemplo do pai, eles vão seguir o exemplo da mãe. Bendito seja o nome do Senhor. No terceiro tópico aqui, para nós concluirmos, diz que o manual orienta para uma família sólida. O manual orienta para uma família sólida. Como isso acontece? A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, estável. Ela é edificada na rocha, por isso é segura. Não se desfaz facilmente com crises, tempestades, enxurrada, ventos contrários e etc. Então veja, irmãos, que o casamento sólido é comparado à parábola que Jesus conta, daquelas duas pessoas, daqueles dois homens que resolveram construir as suas casas. Um constrói a casa sobre areia, não fez um alicerce, não fez os buracos ali com profundidade suficiente para segurar as estacas, E ele construiu a casa, e o resultado é que quando veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, veio a torrente, aquela casa foi levada embora porque não tinha sustentação. Mas o segundo homem construiu a sua casa sobre a rocha. E da mesma forma como aconteceu com a primeira, aconteceu com a segunda. Mas a diferença é que o vento não derrubou, a tempestade não derrubou, a chuva não estragou, a torrente passou, mas não derrubou a casa. Não estragou nada. Por quê? Porque a casa estava alicerçada na rocha. Isso fala de um casamento abençoado por Deus, de um casamento que foi solidificado em Deus. Passam-se os anos. É um casamento que vai durar 40 anos, 45 anos, 50 anos, 60 anos, até que a morte os separe. Pois este é o preceito bíblico. Só há algo que pode destruir um casamento, desfazer um casamento. É a morte. Outra coisa Deus não permite. E quando se tem um casamento
dentro dessas condições, que é construído, né, sobre a rocha que é Cristo, e o Senhor é o hóspede, aleluia, é o hóspede permanente nesse lar. Esse lar, ele tem tudo para dar certo e avançar os anos até que a morte venha separar. Bendito seja o nome do Senhor. Ensinos para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem prazo de validade. Veja aí. Quem não segue a Bíblia não tem garantia das suas promessas, pois ela ensina a indissolubilidade. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Efésios capítulo 4, verso 2. Quem não perdoa não é perdoado. Mateus 6, 14 a 15. Quem não tem acordo não pode andar junto com outra pessoa. Amós 3 e 3. Quem não esquece o passado não tem como prosseguir para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. O que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus 19, 6. Quem pede carta de divórcio está dissolvendo a família, toma uma decisão particular e não tem respaldo bíblico. Jesus colocou uma exceção no caso de infidelidade conjugal, prostituição, adultério, conforme está registrado em Mateus 19, 9. Mas em todos os casos, quem tiver condições deverá exercer o perdão e não se separar. Aquilo que nós falamos no início, muitas vezes o marido cai, às vezes a esposa cai. Todos estamos sujeitos ao pecado. O certo é não pecar, é vigiar. Mas se cair, o melhor remédio para resolver o problema é o perdão, né? É o perdão. E trabalhar, porque muitas vezes, irmãos, salvo as exceções, quando acontece um ato de adultério, alguma coisa aconteceu. O adultério, ele não acontece assim, como num passe de mágica. Então, é preciso ver o que de fato está acontecendo, o que aconteceu. Como falamos em lições anteriores, muitas vezes a responsabilidade está dentro da própria casa. Alguém não está pagando a devida benevolência, está dando e abrindo brecha para que o inimigo entre. Então, é preciso vigiar na terra. É por isso que Paulo orienta que devemos pagar a devida benevolência, tanto a mulher pagar ao marido como o marido à mulher. Ah, mas eu não estou com vontade hoje. Tudo bem, não tem problema. Mas isso não pode demorar 60 dias, 6 meses para acontecer, não. Porque senão não precisa casar. Se casa por necessidade, por amor e por necessidade. E o sexo não é um mal, é um bem. Então é preciso vigiar na terra, irmão. Porque se fosse o mal, ninguém ia procurar. Mas como é bom, o inimigo tenta para que vai. Ah, você não está tendo isso em casa? Então você procura lá. E o inimigo prepara todas as coisas. E é nisso que está o perigo. Então, precisamos ter cuidado e vigiar, porque a palavra de Deus diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. Um outro ponto importante aqui na lição, nós temos ensinos para uma vida familiar estruturada. Família estruturada não é porque não tem crises, mas porque as crises são vencidas, as barreiras são ultrapassadas. Não é porque não tem ventos contrários, tempestades, enxurradas, mas tem um alicerce que lhes dá sustentação, porque estão edificadas sobre a rocha que é Jesus, conforme já dissemos. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Não é porque não tem conflito, discussões, discordâncias e insatisfações, mas elas são superadas com sensatez e prudência. Os conflitos não podem se tornar uma coisa normal no casamento, mas fazem parte do relacionamento conjugal. Portanto, acalme-se e administre as situações. Bendito seja o nome do Senhor. Último ponto aqui vem dizendo que há ensinos na Bíblia para uma vida familiar de testemunho. O nosso testemunho de vida comprovará a nossa união conjugal e a nossa harmonia familiar vai refletir para as outras pessoas. O nosso relacionamento será espelho para muitos. Os nossos exemplos de vida conjugal contagiará os nossos filhos e netos. Eles precisam ganhar interesse pelo casamento e nos imitar, conforme está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 9. Precisamos ser exemplo dos fiéis, 1 Timóteo 4 e 12. Sempre discutiremos as nossas diferenças e resolveremos as nossas divergências longe dos filhos e de outras pessoas, principalmente dos vizinhos e irmãos da igreja. Quando tiver que resolver algum conflito, faremos com educação, respeito, verdade, voz baixa e em lugar reservado ou apropriado e sempre respeitando os pontos de vista. Isso aqui é o conselho da palavra de Deus para nós que somos casados.
Muitos gostam de lavar roupa suja na frente dos filhos, na frente de parentes, na frente de vizinhos e até na frente dos irmãos da igreja. É triste isso. E o resultado, muitas vezes, dependendo da situação e das coisas já ter se tornado muitas vezes até corriqueira, porque tem gente que briga de manhã, meio-dia, de noite, de madrugada e acorda brigando. Muitos filhos falam, se for para casar, para ter uma vida miserável dessa aí, eu vou ficar sozinho mesmo. Muitas meninas agem dessa forma, porque acaba tendo um trauma de casamento, né? Aquele marido violento, aquela mulher louca, muitas vezes, né? Que trata todo mundo a pontapé, não pode ver nada na frente, que já pega e já joga em quem tiver. A pessoa vai, às vezes a criança vai crescendo já traumatizada diante dessa situação. Então precisamos tomar cuidado, irmãos, principalmente nós que somos cristãos, somos servos de Deus, para que Deus tenha piedade, tenha misericórdia, que nós possamos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, que eles possam ver o exemplo que nós nos tornamos para eles, exemplos de bênçãos, né? Porque procuramos viver uma vida, né, pacata, uma vida de santidade, de pureza diante do Senhor. E a conclusão vem dizendo, tendo a palavra de Deus como nosso guia na formação, cultivo e vivência familiar, ainda que não seja possível a vivência familiar em um ambiente totalmente isento de problemas, contudo é possível desfrutar da bênção, da presença, providência, proteção e do socorro de nosso Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Quando Jesus se torna, né, o hóspede permanente em nossas vidas, em nossa casa, todos os problemas serão dirimidos, porque o Senhor estará conosco para nos ajudar. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta lição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor continue nos abençoando para que possamos colocar tudo isto em prática, para que possamos ser famílias abençoadas por Deus e possamos ser respeitadas numa sociedade tão corrompida como a que estamos vivendo ultimamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, ative o sino de notificação e assim estaremos trabalhando para que possamos crescer a cada dia mais no conhecimento de Deus e da sua palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma outra oportunidade.